minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. A nossa mensagem, eu quero falar de um assunto muito importante. Lembra quando Jesus chegou para os seus discípulos em Marcos capítulo 8, versículo 27 e 29? Jesus abordou eles nesses termos, né, os seus discípulos, com duas perguntas. A primeira foi: que diz os homens que eu sou? O que os homens estavam pensando? As pessoas que estavam em volta. Quem era Jesus? Segundo ponto, né? Segunda pergunta que ele faz. Mas vós, né? Quem dizeis que eu sou? Para os discípulos. São duas perguntas importantes. O que é que as pessoas dizem aí fora que é Jesus? E nós que estamos aprendendo dele, o que nós dizemos de Jesus? Importante observar isso, né? Podemos refletir, né, um pouco sobre essas duas perguntas do Senhor. Podemos concluir que ele quer nos ensinar que há dois modos de conhecer a ele. Há dois modos de conhecer quem é Cristo. O primeiro modo é conhecer Jesus pelo que os outros dizem. Outras pessoas estão falando de Jesus. Esse é o primeiro ponto, os outros que estão fora. O segundo modo é conhecer Jesus pelo nosso próprio esforço e vontade. Vontade de conhecer quem é Cristo. E aí você pega a sua Bíblia e vai examinar quem é Jesus. Às vezes você não entende um ponto, você volta, lê o capítulo inteiro, lê o livro inteiro, vai para o outro evangelho e confere. Aí é diferente, você está buscando conhecer quem é o Senhor que te deu a vida. É bem diferente do que os outros falam aí fora, né? Para a gente poder conhecer o próprio Jesus por vontade nossa, desejo de saber, né? O primeiro modo, né, pode ser de grande ajuda para nos introduzir no caminho e no conhecimento do Senhor. Então as pessoas falam, nos convidam para conhecer Jesus, mas precisamos conhecer por nossa vontade. Mas o alívio de todo cristão deve ser de ter uma resposta particular, formulada em sua convicção pessoal sobre a pessoa de Jesus Cristo através de ouvir os seus ensinos. Essa satisfação de conhecer Jesus, como nós conhecemos uma pessoa intimamente, né? Conhecemos tudo daquela pessoa, conhecer Jesus. O que é que ele pensa? Como é que ele anda? Qual é o seu comportamento? Por que é que ele ensinou tal coisa? Por que é que ele nos pediu para mudar o nosso comportamento? Então, conhecer Jesus na intimidade, ouvir de pertinho, isso faz uma grande diferença. E até é um exemplo. Quando se namora para se casar, você quer conhecer a sua namorada, sua futura esposa, o seu gosto, os seus desejos, né? Se ela gosta mais de flores, se ela gosta mais de roupa, e você vai conhecendo. Então você tomou a decisão de conhecer porque ela é importante para a sua vida. Então conhecer Jesus e ficar pertinho dele, como João, o discípulo amado, fez, deve ser o interesse de todos nós, né? Veja os samaritanos, né, em João 4, versículo 42. João capítulo 4, 42. Quando a mulher samaritana chegou e avisou, eles vieram para conhecer Jesus, Jesus aí se fez presente, e eles dizem bem assim, olha, já não é porque ela nos trouxe a notícia. Então, alguém lá fora disse que encontrei Jesus, o Senhor que estamos esperando nas Escrituras. Encontrei ele. Lembra dessa história samaritana? Da mulher samaritana? E o que ele diz em João capítulo 4, versículo 42 é: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É uma coisa muito boa você poder falar isso de coração cheio, né? Eu conheço o Salvador do mundo. Que jeito que era Jesus? E você pode contar uma história. Você pode lembrar de alguma história e contar como Jesus fez na sua vida, né? E na vida de outras pessoas que você conhece. Hoje, eu penso que muita gente tem uma certa preguiça
de ouvir Jesus. Certa preguiça de ouvir Jesus. Às vezes, nós conseguimos ouvir tantas coisas que não aproveita, horas e horas. Mas ouvir Jesus, olha, isso é difícil. Na palavra, ao invés disso, né, podemos preferir conhecê-lo através do que outros falam. Ao invés de conhecê-lo na palavra que ele revelou, preferimos conhecer pelo que os outros falam, né? É interessante que no texto de Marcos, ninguém dizia nada ruim de Jesus Cristo. Os lá de fora, ninguém falava mal. Veja o que eles falaram. Diziam que ele era João Batista, outros falavam que era Elias, alguns falavam que era dos profetas, todas as referências boas e respeitáveis. Esses nomes que eles citaram na passagem que ele deu de Marcos, capítulo 8, versículo 27 e 28, compararam Jesus com pessoas importantes, pessoas boas que viveram nesse mundo antes de Cristo, né? Então, esse é o problema, né? Esse é o problema, essa é a vantagem deles, né? Porém, com um problema grave nessa resposta que eles deram. Todos ou todas elas erradas, porque Jesus não era nenhum desses. Nem era Elias, nem era profeta e nem era João Batista. Hoje, muitos pregadores, pastores de igrejas, presta atenção, têm falado muito de Jesus. Falam coisas agradáveis, nada de ruim a respeito do Senhor. O Senhor é meu pastor. O Senhor salva. O Senhor é rei. O Senhor vai te dar um carro novo, uma casa nova, muito dinheiro, muita saúde. Você não precisa sofrer nada nesta vida, pois ele já sofreu por você. É triste tudo isso, mas está cheio de igrejas, cheio de pessoas em prédios de igreja, esperando essa mensagem boa. E elogia que Jesus é uma pessoa muito boa. Ele é. Mas o que Jesus veio fazer não é bens materiais. Jesus veio nos trazer bens espirituais, que está lá nos céus, né? Etc. Nada de ruim na lista de coisas que eu acabei de ler agora. Porém, com o mesmo problema visto lá nos dias de Jesus. Muita coisa errada. Sim, nem tudo que dizem está errado, mas há erros. E isso é muito perigoso, erros com potencial de deixar quem os outros ouve numa situação difícil. Você fala e outros estão ouvindo. E isso, que jeito que vai chegar até lá, né? Como está descrito em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pessoas que estão, leia bem Mateus capítulo 7, você pode ver isso. Comece no versículo 1 até e continue lendo. Você vai ver que muitos estão, e até diz: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome expelimos demônio, em teu nome fizemos muitas curas pelas ruas, em teu nome, e vai embora. Jesus fala: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Deve ser a coisa mais triste dessa vida. No juízo final, naquele dia, Jesus fala: eu não te conheço. É triste isso. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, né? Lembra que ele cita lá também dois tipos de construtores, né? Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele fala que veio a tempestade, sopraram-se os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi construída em cima da rocha. Mas ele fala também de um outro tipo de pessoa, das quais eu fiz uma leitura da lista agora. Ai daquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a areia.
vieram os ventos, vieram as chuvas, deram com ímpeto contra aquela casa, que não resistiu, e foi ruim a sua destruição. Por quê? Não foi construída em cima do alicerce. Tem muitas pessoas construindo a sua casa espiritual em cima da areia. Tenham bastante cuidado com isso. Leia com atenção tudo que Jesus tem falado, né? Jesus Cristo quer que cada um de nós tenha uma resposta pessoal sobre Ele. Resposta baseada nas Escrituras e não nas religiões. Muitas pessoas têm respondido sobre Jesus na sua religião, mas Ele quer que a gente responda para Ele baseado na mensagem que Ele pregou. Isso é importante. Essas religiões dos homens realmente às vezes não ajudam muito porque ela vai induzir o homem ao erro e o seu coração fica cauterizado, a sua mente fica cauterizado como um câncer e a pessoa nunca consegue voltar atrás. Nas igrejas, os pregadores, né, etc. Pense que resposta você daria para o Senhor se Ele aparecesse hoje e lhe perguntasse, mas vós, que dizeis que eu sou? Se Jesus estivesse hoje presente, perguntasse para mim ou para você, como nós vamos responder? Como iríamos responder para termos confiança dessa eternidade que Jesus veio nos trazer? Como iríamos responder? Precisamos pensar bastante sobre esse assunto, né? Por quê? É muito importante essas coisas, né? Para a gente poder saber lidar com tudo isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer todos os obstáculos, passar realmente longe das coisas erradas que nos conduz à morte e à perdição eterna, que nos conduz ao sofrimento eterno. Mas devemos chegar cada dia mais próximo para as coisas que nos traz vida e vida com abundância. E essa vida não está em outro lugar a não ser em Jesus. Lembra que ele falou em Mateus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, né? Ele está falando sobre esse ponto, sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falou em Mateus capítulo 11, né? Que tem duas portas, tem dois caminhos, tem duas estradas. Tem uma estrada larga e uma estrada estreita. Tem uma porta larga e uma porta estreita. E ele fala, a porta larga, você não precisa fazer força. Todos estão indo nela. Procure a porta estreita para você chegar no destino certo, onde ele está. O caminho estreito é baseado no Evangelho que Jesus nos ensinou. As Escrituras apontou, as Escrituras, eu digo, na Antiga Aliança, os profetas apontaram para esse caminho, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter fortemente a esperança da vida eterna. Seja inscrito na nossa página. Obrigado por fazer parte da nossa página. Nossa, eu digo nossa porque é minha e sua. Se você já é inscrito, continue sendo um mensageiro do Senhor. E envie essa mensagem para quem você quiser. Ou procure outra. Temos várias mensagens. Se você só está nos visitando, seja bem-vindo. Se gostaria de receber novas mensagens, não se esqueça. Escreva em nossa página e assim ative o sininho. Quando eu estiver enviando novas mensagens, você vai ser notificado. E assim vamos crescer juntos para a vida eterna. Que o Senhor nos ajude e nos ensina a cada dia, através das Escrituras, que está aqui nas minhas mãos, para que a gente possa alcançá-lo um dia na eternidade. Mas a eternidade começa hoje. É hoje eu começo a ser moldado para fazer parte da família cujo Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, somos membros desse grande corpo espalhado no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe.